Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 233, vamos ler Jeremias capítulos 10 e 11, Ezequiel capítulo 40 e Provérbios 15, versículos de 5 a 8. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura, de graça, no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho se você quiser ser avisado sempre que sair um episódio novo. Como eu disse, é o dia 233. Vamos ler Jeremias 10 e 11, Ezequiel 40 e, como eu disse ontem, vai ser o começo dos 8 capítulos em que vamos ouvir a descrição do templo, do novo templo. E depois vamos ler Provérbios 15, versículos de 5 a 8. O livro do profeta Jeremias, capítulo 10. O Senhor e os ídolos. Israelitas, escutai esta palavra que o Senhor vos dirige. Diz o Senhor: Não imiteis a conduta dos pagãos. Não vos assustem os sinais celestes que assustam os pagãos. Os ritos desses povos são falsos. Cortam lenho no bosque, o artífice o trabalha com um formão. O adorna com ouro e prata, o prende com pregos e martelo, para que não vacile. São espantalhos de meloal, que não falam. A gente deve transportá-los porque não andam. Não os temais, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há como tu, Senhor. Tu és grande, grande é tua fama e teu poder. Quem não te temerá? Tu o mereces, Rei das nações, entre todos os sábios e Rei delas. Quem há como tu? São todos, sem distinção, nécios e insensatos, educados por uma ficção de madeira. De Tarsis importam prata laminada, ouro de Ofir, o ourives e o fundidor o trabalham, o revestem de escarlate e púrpura, pura obra de artesãos. Ao contrário, o Senhor é Deus verdadeiro, Deus vivo e Rei dos séculos. Sob sua cólera treme a terra, as nações não aguentam o peso de sua ira. Por isso lhes direis: deuses que não fizeram céu e terra, que desapareçam da terra e sob o céu. Ele fez a terra com seu poder, assentou o orbe com sua maestria, estendeu o céu com sua habilidade. Quando ele ruge, as águas do céu retumbam, faz subir as nuvens do horizonte, com os raios desata a chuva e tira os ventos de seus silos. O homem com seu saber se embrutece, o ourives com seu ídolo fracassa. São imagens falsas, sem alento. São vaidade e embuste. No dia de contas perecerão. Não é assim a porção de Jacó. Ao contrário, é o artífice de tudo. Israel é a tribo de sua propriedade, e seu nome é Senhor dos Exércitos. Os rebanhos se dispersam. Recolhe teus bens e sai, população assediada, porque assim diz o Senhor. Desta vez vou expulsar com funda os habitantes do país. Vou esmagá-los até espremê-los. Ai de mim, que desgraça, minha ferida é incurável. Eu dizia, é uma doença, eu aguentarei. Minha tenda está desfeita, as cordas arrancadas. Foram-se meus filhos e não resta nenhum. Não há quem plante minha tenda e prenda as lonas. Os pastores estão embrutecidos, não consultam o Senhor. Por isso não atinam e os rebanhos se dispersam. Escutai uma mensagem. Já chega com grande estrondo do país do norte, para transformar os povoados de Judá em desolação, em abrigo de chacais. Já sei, Senhor, que o homem não é dono de seus caminhos, que ninguém pode estabelecer seu próprio curso. Corrige-nos com medida, Senhor. Não nos faças minguar com tua cólera. Descarrega tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre as tribos que não invocam teu nome, porque devoraram e consumiram Jacó e assolaram suas pastagens. Capítulo 11. Os termos da aliança. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias. Escuta os termos desta aliança
e comunica-os aos judaítas e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Maldito aquele que não acatar os termos desta aliança, que eu impus a vossos pais, quando os tirei do Egito, daquele forno de ferro. Obedecei-me e fazei o que vos mando. Assim sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Assim cumprirei a promessa que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel. Hoje é um fato. Eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: Proclama estas palavras nos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém. Escutai os termos desta aliança e cumpri-os. Eu o recomendei a vossos pais quando os tirei do Egito, e até hoje repeti minhas recomendações. Obedecei-me. Eles não escutaram nem deram ouvidos, mas cada um seguia a maldade de seu coração obstinado. Por isso fiz cair sobre eles as maldições da aliança, pois não fizeram o que eu lhes mandava. O Senhor me disse: Judaítas e habitantes de Jerusalém se conjuraram para voltar aos pecados de seus antepassados, que recusaram acatar meus mandatos. Seguem e servem deuses estrangeiros. Israel e Judá romperam a aliança que estabeleci com seus pais. Por isso, assim diz o Senhor: Eu lhes enviarei uma calamidade que não poderão evitar. Eles gritarão a mim e eu não os ouvirei. Então os povoados de Judá e os habitantes de Jerusalém irão gritar aos deuses aos quais queimavam incenso, mas eles não poderão salvá-los na hora da desgraça. Nem oração, nem culto, nem escolha. Tinha tantos deuses quantos povoados, Judá. Fizeste tantos altares quantas ruas, Jerusalém. Altares para oferecer sacrifícios a Baal. E tu, não intercedas por este povo. Não supliques aos gritos por ele, pois não escutarei quando me invocarem na hora da desgraça. O que procura minha predileta em minha casa? Executar suas intrigas? Poderão os votos e a carne imolada afastar de ti a adversidade, para que celebres isso com gritos estrepitosos? O Senhor te chamou oliveira verde de fruto excelente. Se lhe ateia fogo, seus ramos se queimam. O Senhor dos exércitos, que te plantou, pronuncia uma ameaça contra ti, pela maldade de Israel e de Judá, que me irritaram queimando incenso a Baal. Das confissões de Jeremias. Começa a perseguição. O Senhor me ensinou e me fez compreender o que eles faziam. Eu, como cordeiro manso, levado ao matadouro, não sabia dos planos homicidas que tramavam contra mim. Cortemos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, que seu nome não seja mais pronunciado. Mas tu, Senhor dos exércitos, julgas retamente, sondas as entranhas e o coração. A ti confiei em minha causa, que eu consiga vingar-me deles. Assim sentencia o Senhor contra os habitantes de Anatote, que te procuravam matar, dizendo-te: Não profetizes em nome do Senhor, se não queres morrer pelas nossas mãos. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu lhes pedirei contas. Seus jovens morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome. E não ficará nenhum resto deles no ano das contas, quando eu enviar a desgraça aos habitantes de Anatote. O livro do profeta Ezequiel. Novo templo e nova terra. Capítulo 40. O novo templo. No 25º ano de nossa deportação, no dia 10 do mês, dia de ano novo, no 14º ano da queda da cidade, nesse mesmo dia pousou sobre mim a mão do Senhor. E Deus me levou em êxtase à terra de Israel, deixando-me num morro muito alto, em cujo topo se erguia uma construção gigantesca com traços de fortaleza. Levou-me para lá e vi junto à porta um homem que parecia de bronze. Tinha na mão um cordel de linho e uma vara de medir. Este homem me disse: Filho de Adão, olha e escuta atentamente. Presta atenção no que vou te mostrar, pois foste trazido aqui para que eu te mostre. Anuncia à casa de Israel tudo o que vires. Uma muralha cingia todo o perímetro do templo. A vara de medir que o homem levava na mão era de 6 côvados. Côvado maior, de côvado e palmo. A muralha media 3 metros de espessura por 3 metros de altura. Entrou pela porta oriental.
Subiu os degraus e se pôs a medir. O umbral da porta media 3 metros de fundo. As guaritas, 3 metros de comprimento por 3 de largura. As divisórias, 2,5 metros. O umbral interno da porta contígua ao vestíbulo, 3 metros. O vestíbulo da porta media 4 metros. As jambas, 1 metro. O vestíbulo estava no fundo. A porta oriental tinha 3 guaritas de cada lado, todas com as mesmas dimensões. As pilastras de ambos os lados tinham também as mesmas dimensões. O vão da porta tinha 5 metros de bandeira. O corredor da porta media 1,5 metros de largura. As guaritas tinham em sua embocadura um parapeito de 0,5 metro. As guaritas mediam 3 metros de lado. Seção transversal da porta, do começo do teto de uma guarita até o remate do teto da guarita de frente, 12,5 metros. Os vãos das guaritas caíam frente a frente. O vestíbulo media 10 metros e comunicava com o átrio. Seção longitudinal da porta, da fachada da entrada até a frente do vestíbulo interno, 25 metros. As guaritas de dentro da porta tinham ameias. Também o vestíbulo tinha ameias. As jambas do vestíbulo estavam ornamentadas com palmas. Depois me levou ao átrio externo, no qual havia 30 quartos. Um pavimento ladeava todo o átrio. O pavimento começava nas portas, e sua largura correspondia ao comprimento destes. É o pavimento inferior. O átrio da frente da porta externa até a fachada da porta interna media 50 metros. Mediu também a porta setentrional do átrio externo no comprimento e na largura. Tinha as mesmas dimensões da porta anterior. 25 metros de comprimento por 12,5 metros de largura, com suas 3 guaritas de cada lado, suas pilastras e seu vestíbulo. As ameias do vestíbulo e as palmas ornamentais tinham as mesmas dimensões que as da porta oriental. Tinha uma escada de 7 degraus. O vestíbulo estava no fundo. Pelo norte, como pelo leste, a porta do átrio interno caía diante da porta do átrio externo. Entre porta e porta havia uma distância de 50 metros. Conduziu-me para o sul. Vi aí uma porta meridional. Suas pilastras e seu vestíbulo tinham as mesmas medidas das outras portas. As guaritas e o vestíbulo da porta tinham ameias iguais às das outras portas. A porta media 25 metros de comprimento por 12,5 metros de largura. Tinha uma escada de 7 degraus. O vestíbulo estava no fundo. As jambas do vestíbulo estavam ornamentadas com palmas. O átrio interno tinha também uma porta olhando para o sul. Entre porta e porta havia uma distância de 50 metros. Pela porta meridional, levou-me ao átrio interno. Essa porta tinha as mesmas medidas das outras. Suas guaritas, suas pilastras e seu vestíbulo tinham as mesmas medidas das outras portas. A porta e seu vestíbulo tinham ameias. A porta media 25 metros por 12,5 metros. O vestíbulo comunicava com o átrio externo. Suas jambas estavam ornamentadas com palmas. Tinha uma escada de 8 degraus. Levou-me ao átrio interno, na direção leste. Essa porta tinha as mesmas medidas das demais. Suas guaritas, suas pilastras e seu vestíbulo tinham as mesmas medidas das outras portas. A porta e seu vestíbulo tinham ameias. A porta media 25 metros por 12,5 metros. O vestíbulo comunicava com o átrio externo. Suas jambas estavam ornamentadas com palmas. Tinha uma escada de 8 degraus. Levou-me à porta setentrional, que tinha as mesmas medidas das demais. Suas guaritas, suas pilastras e seu vestíbulo tinham ameias. A porta media 25 metros por 12,5. O vestíbulo comunicava com o átrio externo. Suas jambas estavam ornamentadas com palmas. Tinha uma escada de 8 degraus. Havia um quarto que comunicava com o vestíbulo da porta. Era o lavadouro das vítimas dos holocaustos. De cada lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas destinadas à degolação das vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios expiatórios e penitenciais. Fora do vestíbulo, de cada lado da entrada da porta setentrional, havia 2 mesas. Havia 4 mesas dentro da porta e outras 4 fora. As mesas destinadas à degolação eram 8 ao todo. As 4 mesas para as vítimas dos holocaustos estavam construídas com pedras lavradas. Mediam 75 centímetros de comprimento por 75 de largura e 50 de altura.
As sapatas que havia encravadas nas paredes mediam 1 palmo. Nelas se punham as ferramentas utilizadas para degolar as vítimas dos holocaustos e do sacrifício. A carne das oferendas era posta nas mesas. Conduziu-me ao átrio interno, onde havia 2 salas, uma no lado da porta setentrional, olhando para o sul, e outra no lado da porta oriental, olhando para o norte. Ele me disse: essa sala voltada para o sul é para os sacerdotes que atendem ao serviço do templo, e a sala voltada para o norte é para os sacerdotes que atendem ao serviço do altar, isto é, os sadocitas, escolhidos entre os levitas para servir ao Senhor. O átrio central era um quadrado com 50 metros de lado. O altar estava situado em frente ao templo. Levou-me ao vestíbulo do templo. As jambas mediam 2,5 metros. A entrada tinha 7 metros de bandeira. Os flancos da porta mediam 1,5 metro. O vestíbulo media 10 metros de largura por 6 de fundo. Tinha uma escada de 10 degraus. Junto às jambas havia colunas estreitas. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículos de 5 a 8. O nécio desdenha a correção paterna. Quem cumpre os avisos se torna sagaz. Na casa do honrado existe abundância. A renda do perverso se dissipa. Os lábios do sensato espalham saber. A mente do nécio é insensata. O Senhor detesta o sacrifício do perverso. A oração dos retos alcança o favor dele. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Agradecemos por nos trazer a mais um dia, esse novo dia que nos destes. Um dia em que podemos receber a tua palavra, um dia em que podemos, mesmo que seja uma leitura difícil, agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Porque continuas a falar conosco, continuas a nos chamar a ti, continuas a nos chamar ao arrependimento, mesmo quando ficamos confusos e não entendemos o que o Senhor quer nos passar, ou quando não respondemos a ela com corações sinceros, corações verdadeiramente arrependidos. Nos ajude, Senhor, a nos arrepender, nos ajude a voltar para ti cada vez mais a cada dia, para que possa ser glorificado e teu povo seja santificado. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, vamos lá. Hoje vimos Jeremias. E em Jeremias vimos que... E assim, os capítulos 10 e 11 de Jeremias são bem diferentes, né? Então vamos primeiro falar do capítulo 10. Isso se você ainda lembrar do que lemos lá. Porque depois desse longo capítulo de Ezequiel, você pode estar tipo... Cara, tudo que eu lembro da leitura de hoje são metros e mais metros. Ai, ai. Então, relembrando. O que estava falando lá no capítulo 10? Bom, se trata de idolatria. E de como a idolatria trouxe ruína a Israel. E aí fala, né, sobre artesãos, sobre pessoas habilidosas em moldar madeira e ouro e essas outras coisas. Mas essas pessoas estavam criando deuses falsos, né? Criando ídolos. E esses ídolos são impotentes, eles são inúteis. E eles não só são inúteis, como eles também nos afundam e nos fazem de bobos. Na verdade, é isso que o versículo 14 diz. O homem com seu saber se embrutece. O ourives com seu ídolo fracassa. São imagens falsas sem alento, são vaidade e embuste. Outras traduções aparecem como: todo homem é estúpido e sem saber. Todo fundidor é envergonhado por sua estátua, porque sua obra é mentira, e nelas não há alento de vida. E é isso que acontece, né? Quando nos entregamos aos ídolos, nos tornamos como eles, inúteis. Nós nos tornamos estúpidos. E assim, é difícil aparecer a palavra estúpido na Bíblia, então você vê que realmente é uma estupidez. Reconhecemos que quando damos nossos corações e nossas mentes para qualquer coisa que não seja o Senhor, é realmente uma tolice. E isso não é tipo quando temos um interesse em algo além de Deus, mas sim quando realmente dedicamos nossas vidas e nossos corações a algo que não seja Deus. Quando fazemos essa coisa ser o centro da nossa vida. E assim estamos trocando o Deus verdadeiro, o Deus vivo, por um Deus falso nosso. Que é uma forma de idolatria. Falamos bastante de idolatria nos últimos dias, né? E depois, no versículo 23, ele diz: já sei, Senhor, que o homem não é dono de seus caminhos, que ninguém pode estabelecer seu próprio curso.
E isso é naquela ideia que falamos esses dias, lembra? De que os primeiros passos da conversão são desconfiar de si mesmo e confiar em Deus. E é isso que Jeremias está dizendo aqui. Ele está dizendo que o homem não é dono de seus caminhos. Que se eu confiar apenas em mim mesmo, tipo, não cabe a mim decidir os meus caminhos. É por isso que depois ele continua e diz: corrige-nos com medida, não nos faças minguar com tua cólera. Eu acho muito legal que Jeremias está falando, tipo, Senhor, por favor, me corrija, me coloque no caminho certo, mas, por favor, não fica bravo. E muitas vezes essa pode ser a nossa oração também, né? De pedir, ok, Senhor, por favor, me guie, me corrija, mas seja gentil, tenha paciência. Quero estar o mais atento possível à tua voz e ao que me pedes, mas eu também sei que o Senhor pode ter que levantar a voz, pode ter que chamar minha atenção em alguns pontos. Enfim, aí vimos também o capítulo 11, né? E lá Jeremias não só está profetizando contra Israel e Judá, né? Que quebraram a aliança, mas ele também sabe que tem pessoas conspirando contra ele. Tipo, ele tá lá em Jerusalém, né? Jeremias está profetizando em Jerusalém. E lá tem alguns judeus que não gostam dele, não gostam do que ele profetiza. E que inclusive vão tentar matar ele, vão jogar ele numa cisterna. Coitado, Jeremias vai passar por maus bocados. E podemos ver isso começando aqui, já, no capítulo 11. No versículo 18 fala: O Senhor me ensinou e me fez compreender o que eles faziam. Eu, como cordeiro manso levado ao matadouro, não sabia dos planos homicidas que tramavam contra mim. Diziam: cortemos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, que seu nome não seja mais pronunciado. Então, de novo a gente vê aqui Jeremias. Jeremias não vai levar uma vida fácil. Ele não vai ter sossego. E depois, ainda, eu vou te dar um pequeno spoiler. No fim, quando o povo de Jerusalém for levado para o Egito, ele irá com eles e ele morre lá. Ele morre assim, no exílio. Ele morre lá no Egito. Ele morre com essa ideia de que aparentemente sua missão fracassou, porque ele profetizou por 40, 50 anos e ninguém ouviu. Na verdade, como vimos aqui no capítulo 11, o povo até tenta matar ele, o povo que ele ama, né? Porque, lembra, Jeremias é o profeta das lamentações e ele não só lamenta pelo Senhor, por seu nome, por sua glória, ele lamenta pelas pessoas que terão que passar por esse julgamento, por essa punição, porque ele não quer isso. Porém, essas mesmas pessoas por quem ele chora não vão acreditar nele e vão até tentar matá-lo. Então, de novo, não será uma jornada fácil para Jeremias e vamos acompanhá-lo durante todo o percurso e precisamos estar com ele, né? Porque Jeremias nos lembra muito de Jesus Cristo, aquele que fala a verdade e é odiado por isso, que ama e é odiado por isso. E essa é uma das formas em que podemos enxergar o Novo Testamento no Antigo Testamento, né? Ver como o Novo Testamento cumpre o Antigo. E essa é uma forma tradicional de se ler a Bíblia, ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Na verdade, Santo Agostinho disse uma vez que o Antigo Testamento é revelado no Novo e o Novo Testamento está escondido no Antigo. E eu tô falando isso porque no capítulo 40 de Ezequiel, que vimos hoje, e nos próximos, onde vamos ver mais descrições e vai ser legal, pessoal. Vocês vão ver, calma. Mas é interessante porque na história da igreja, muitos santos, muitos doutores da igreja, muitas pessoas que estudam e explicam as escrituras, que mergulharam profundamente nesses assuntos, elas enxergam essa visão do Antigo Testamento de Ezequiel sobre o templo com lentes do Novo Testamento. Por exemplo, no versículo 23 do capítulo 40, temos a porta do átrio interno e temos 4 entradas, né? Norte, sul, leste e oeste. E assim, eu quero ler para vocês uma citação, é meio grande, mas eu queria ler para vocês entenderem a forma como a igreja primitiva lia o Antigo Testamento, que eles sempre o liam à luz do Novo, né? E tem um homem chamado São Gregório Magno. Gregório Magno deu uma série de homilias sobre Ezequiel. E ele fala também sobre essa visão do templo no livro chamado Homilias de Ezequiel, por São Gregório Magno. E é simplesmente sensacional, porque, eu vou citar o que ele disse sobre as portas do átrio interno, do norte, do sul, do leste e oeste. Ele disse assim: devemos observar que no edifício espiritual, uma entrada está voltada para o leste, outra para o norte e outra para o sul. Assim como o frio do norte denota os pecadores, o caminho do sul representa os fervorosos em espírito, que, aquecidos pelo calor do Espírito Santo, crescem em virtudes como na luz do meio-dia. Então que o portão permaneça aberto para o leste, para que aqueles que, ao
após o início do calor e da luz, recaírem na frieza e escuridão de seus pecados, possam, através do arrependimento, retornar ao perdão e reconhecer o que verdadeiramente traz a alegria interior. Que o portão permaneça aberto para o sul, para que aqueles que ardem em virtudes com desejos santos possam diariamente penetrar nos mistérios da alegria interior com entendimento espiritual. E cara, pensa, tipo, você não pega essas coisas de primeira. Você lê lá as descrições do templo e pensa: ah, sim, tem uma entrada para o norte, outra para o sul, várias direções. Legal. Então você não pega, mas aí vem São Gregório Magno e diz: do norte vem uma frieza, do sul um desejo, do leste é onde o sol nasce. E eu acho isso muito, muito interessante. Mas a questão é que os cristãos sempre liam o Antigo Testamento à luz do Novo. Então, nos próximos dias, enquanto passamos pelos capítulos 40 e 48 de Ezequiel, uma das coisas que vamos perceber é que sempre existe uma interpretação espiritual do que pode parecer só uma visão que Ezequiel teve sobre a construção de um novo templo. Tipo, pode não fazer muito sentido de primeira, mas, à luz de Jesus Cristo, no fim das contas, tudo sempre faz sentido. Ai, ai, cara, aqui estamos nós, no dia 233. Continuamos a seguir essa jornada juntos, pedindo ao Senhor não só para nos aproximarmos dele, mas também espiritualmente para nos aproximarmos uns dos outros. Cada vez que rezamos uns pelos outros, estamos cada vez mais unidos. Cada vez que apertamos o play e ouvimos mais um episódio, estamos cada vez mais unidos. Então, obrigado. Obrigado por apertar o play. Obrigado por continuar ouvindo. Obrigado pelas orações. Por favor, rezem por mim e eu estou rezando por vocês. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para vê-los amanhã. Deus abençoe.